Como conjugar as transformações que observamos no devir, no fluxo, no movimento, no tempo, no espaço, com a noção de que os seres permanecem essencialmente os mesmos. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de filosofia para o Enem. Eu sou o professor Emanuel Avelino, mestre em filosofia, e hoje nós vamos falar da metafísica de Aristóteles. É o ponto áureo para que nós possamos compreender o pensamento deste filósofo grego. Primeira coisa que nós devemos saber, pessoal, é que para Aristóteles a metafísica é o ponto mais alto que o conhecimento humano pode chegar. Meta é um radical grego, significa além. Physis, radical, que significa natureza, além da natureza, sobrenatural. É o conhecimento que vai além dos fenômenos naturais, daquilo que se apresenta a nós. Então a física estuda os fenômenos naturais, aquilo que se apresenta a nós, aquilo que pode ser observado pelos nossos sentidos, não é isso? Mas a metafísica está no campo da razão pura. Ou seja, está além da física, além da natureza, e são essas questões que a metafísica vai se debruçar. Então, o que é a metafísica? A metafísica é a busca dos primeiros princípios, das primeiras causas. É a metafísica que vai indagar o ser enquanto ser, ou seja, o ser enquanto tal. A metafísica é uma investigação da substância e, sobretudo, é a metafísica que busca a substância primeira, a substância imóvel, a causa primeira de todas as causas. Aquela causa que causou tudo, mas não foi causada por nada. Aquela causa que move tudo, mas não é movida para nada. Aquela causa que sustenta tudo, mas nada a sustenta. Aquela causa que está fora do tempo e do espaço, que é sobrenatural, que é metafísica, que é além dos fenômenos, que está para além do tempo e do espaço. Então vamos lá, pessoal, para que nós possamos compreender a metafísica aristotélica, nós temos que entender qual é o problema que ele se debruça. E o problema qual Aristóteles vai tratar é o mesmo de Platão. Platão tentou resolver uma grande dicotomia entre dois grandes pensadores, dois grandes filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides. Heráclito falava que tudo é fluxo, tudo é movimento, tudo é devir, ninguém entra no mesmo rio duas vezes porque as águas não são mais a mesma, o indivíduo não é mais a mesma porque eles já sofreram a ação do tempo e do espaço. Portanto, eles se modificam a todo instante. O Parmênides, por sua vez, vai dizer que o ser é, portanto não pode não ser. Nada muda, tudo é uno, as coisas permanecem essencialmente as mesmas e a mudança é apenas uma aparência, ela é ilusória, porque o ser é. Então Platão, como que Platão resolveu essa treta entre esses dois grandes pensadores? Como que tudo muda, mas permanece? Platão resolveu da seguinte maneira, né? Ele vai dizer que, olha, o mundo sensível, que é este mundo que nós observamos pelos nossos sentidos, é o mundo sensível, é o mundo que pode ser observado, é o mundo que é contingente, está dentro do tempo e do espaço, é o mundo que é corruptível, é o mundo onde as coisas têm início, meio e fim, elas têm movimento, elas têm fluxo, elas têm devir, é o mundo heractiniano. E o mundo das ideias, da idealismo platônico, é o mundo das ideias. E as ideias para Platão, a gente viu na nossa aula, que a ideia para Platão não é um produto do intelecto humano, não é um produto da nossa mente. O mundo das ideias para Platão é o mundo objetivo, onde as coisas existem em essência. Então as coisas que existem no mundo das ideias, elas existem perfeitas, elas existem unas, elas são imutáveis, elas não se movimentam porque elas são o que são em essência. Então na metafísica platônica ele divide em dois planos: mundo sensível, mundo inteligível. Mundo sensível é o mundo heractiniano, onde as coisas mudam, as coisas estão em movimento e elas são apenas sombras das coisas em essência no mundo das ideias. E as ideias para Platão, elas são essenciais, elas permanecem. Então aqui nesse mundo sensível nós temos a multiplicidade das coisas. Por exemplo, eu tenho aqui duas canetas
são canetas, apesar de uma ser azul e a outra ser preta, mas para Platão existe um referente essencial de caneta no mundo das ideias, e estas canetas são apenas sombras, são cópias imperfeitas da caneta essencial existente no mundo suprassensível, no mundo das ideias, onde a caneta é o que é em essência e não se modifica. E assim, na metafísica platônica, na sua famosa teoria das ideias, a qual nós temos uma aula aqui no canal, ele explica a grande dicotomia entre Heráclito e Parmênides. E o problema para Aristóteles será o mesmo. Mas Aristóteles foi discípulo de Platão durante 20 anos e tem aquela famosa máxima que Aristóteles vira para Platão e diz: Platão, eu sou seu amigo, cara, mas eu sou mais amigo da verdade. Este mundo das ideias não existe, não há uma prova, não há algo concreto da existência deste mundo das ideias, desse mundo suprassensível. Eu concordo que há uma multiplicidade e que há uma essência dos seres e que nós devemos chegar à essência desses seres, mas não precisa desse mundo das ideias. Veja só, você diz que o que nós conhecemos no mundo das ideias é a episteme, o conhecimento verdadeiro, essencial, e o que há no mundo sensível é uma doxa, é uma mera opinião. Mas Platão, será que isso que você está dizendo do mundo das ideias não é só a tua opinião? Não é só uma doxa? Por mais que seja assim, uma teoria complexa, um negócio gigantesco, um negócio alto, elevado, porque a metafísica de Platão é um negócio lindo que você olha e como que o cara pensa no negócio desse, um negócio gigantesco, assim, digno de um ser pensante. Mas Aristóteles, mas Platão, como que você vai me provar que o mundo das ideias existe objetivamente? Como que eu vou levar em consideração que é uma episteme, que é um conhecimento científico e verdadeiro, que existe um mundo objetivo, onde as coisas existem em essência, e no mundo sensível as coisas são ilusórias? Platão, não, pô, mas veja bem, calma aí. Nossa alma vivenciou todas as coisas no mundo das ideias, conheceu todas as coisas na sua forma perfeita e ideal. E quando nossa alma veio para o nosso corpo, que é o túmulo da alma, nós esquecemos. Então é por isso que eu não posso te provar. Aristóteles, mas Platão, prove-me que você estava lá e que você esqueceu porque a sua alma veio para o corpo. Aí Platão, cara, não dá, porque eu esqueci. Então Aristóteles rompe ali com o seu mestre, depois de 20 anos estudando com Platão na academia de Platão. O Aristóteles ele amadurece bastante e ele se utiliza de tudo que ele aprendeu ali com Platão, e na sua academia, o Liceu, ele começa a desenvolver o seu ponto alto de pensamento, né? Então, pessoal, o Aristóteles ele vai propor a sua metafísica e ele, ao contrário de Platão, ele vai valorizar o mundo sensível, que para Platão era um mundo ilusório, era um mundo de sombras. Platão vai dizer que nós temos que considerar os sentidos humanos e o mundo sensível, porque é por meio dele que nós observamos os seres e nós podemos fazer uma espécie de abstração e chegar na essência, na forma das coisas. Então, o Aristóteles ele vai dizer o seguinte: olha, Platão, o seguinte, né? Nós temos aqui os seres, nós observamos pelos nossos sentidos, aqui eu estou observando pela minha visão, certo? Que é um dos meus sentidos, e observando estas canetas, eu vou fazer uma abstração. Apesar delas serem canetas de cores distintas, né? Poderia ser uma caneta de outro jeito, certo? Mas há algo de universal, algo de comum, que eu abstraio delas, que faz elas serem o que elas são. Há uma forma, uma essência delas, que eu chego sem precisar do mundo das ideias. E aí eu consigo abstrair essa forma, esse conceito, essa substância, essa essência, e eu digo, olha, isto é caneta. Apesar de ser de cores distintas, de tamanhos diferentes, é o que é caneta. E esta é a ideia essencial. E eu não precisei ir no mundo das ideias. Muito pelo contrário, eu observei desse mundo real, daí a filosofia do Aristóteles chamada de filosofia realista, né? Eu observei neste mundo aqui, abstrair
uma imagem sensível, da minha observação sensível desses objetos, e cheguei a um conceito, a uma ideia universal, a uma substância. E para Aristóteles isso se dá para tudo que nós observamos no mundo sensível. Nós observamos os seres humanos, nós observamos que alguns são altos, baixos, magros, gordos, etc, etc, etc. São múltiplos, são diferentes, mas observando-os nós extraímos, nós abstraímos uma essência. O ser humano é um ser racional, pensante. Você observa a multiplicidade de gatos, você vê que alguns são rajados, outros são marrons, outros são brancos, outros são amarelos. Há uma miríade de características assaz distintas, mas nós conseguimos abstrair, olhando para essa multiplicidade de gatos, abstrair um conceito, uma substância, uma forma de gato, que nós chegamos a essa essência. E eu nem precisei no mundo das ideias, Platão. Sacou? Sacou? Eu disse que aqui a aula, o negócio é daquele jeito. Beleza? Segura, como diria o Joaquim, meu aluno, só a garapa. Né? Tá dando para entender? Coloca aí nos comentários sim ou não. Então, o Aristóteles rompe com Platão nesse seguinte aspecto. Daí aquela imagem, né? Aquela famosa imagem do Rafael Sanzio, em que Platão aponta para cima, representando a sua filosofia idealista. E Aristóteles aponta para baixo, representando a sua filosofia realista. Platão diz, a gente chega à verdade lá, no mundo das ideias, no mundo suprassensível. Aristóteles diz, não, nós chegamos através da observação da multiplicidade dos seres aqui nesse mundo sensível e abstraímos, através do nosso intelecto, da nossa razão, o universal desses seres. Beleza? Pessoal, para que nós possamos entender melhor a metafísica aristotélica, é preciso que nós compreendamos alguns conceitos. O ser enquanto categoria, o ser enquanto potência e ato, o ser enquanto acidente. Então é preciso que nós compreendamos esses conceitos aristotélicos para compreender a sua metafísica. O ser enquanto categoria. Para Aristóteles há as 10 categorias do ser. A primeira é a substância, é a essência, o que permanece no ser. E as 9 outras são uma espécie de predicado, tá? Por exemplo, quantidade, qualidade, relação, ação, paixão, lugar, tempo, posse, posição. Estas 10 categorias do ser é que vão ser o fundamento para as 10 classes gramaticais. E se você quer uma obra que relaciona bem as 10 classes gramaticais com as 10 categorias do ser do Aristóteles, eu indico para você o Trivial da irmã Miriam Joseph, que ela vai dizer de maneira sensacional. Então a primeira coisa que nós temos aí é o ser enquanto categoria. Nós temos a substância, daí substantivo lá no português. Substância é a essência, é o que permanece no ser. E todas as outras categorias são acidentais, quantidade, qualidade, relação, ação. Por exemplo, né? Emmanuel, substância, né? Qual é a substância que há em mim, a minha alma, né? É a essência, aquilo que permanece no ser. Quando eu digo o professor Emmanuel é alto, eu estou falando de quantidade. Quando eu digo o professor Emmanuel é inteligente, eu estou falando de qualidade. Quando eu digo que o Emmanuel é filho do Emmanuel pai, eu estou falando de relação. E por aí vai. Certo? 2 conceitos que você tem que internalizar para você compreender a metafísica aristotélica. O conceito de potência e ato. Pessoal, que conceito é esse? Potência é a possibilidade de algo se transformar, se atualizar, vir a ser. E aqui ele já está explicando o movimento, tá? A potência é a capacidade de algo se atualizar, vir a ser, tornar-se, se movimentar e atualizar. Ato, por sua vez, é a realização desta potência. Professor, tá abstrato, me dê um exemplo. Vamos lá. O exemplo que o Aristóteles dá é o mármore, né? O mármore, enquanto potência, tá? Enquanto potência, ele pode vir a ser uma estátua de Sócrates. Tá? Então o mármore ainda é indeterminado, ainda é sem forma, mas é a matéria. E ela, enquanto potência, pode se tornar uma estátua de Sócrates. Então a gente pode dizer que a estátua já está contida enquanto potência na matéria. A gente pode dizer que o beber em potência é um adulto.
ele vai se atualizar, ele vai crescer, ele vai se desenvolver e se tornar um adulto em ato. Então a gente pode dizer que o beber em potência é um adulto e o serar em ato. Em ato é o estado atual das coisas. Uma semente se tornará árvore. Uma semente em potência se tornará árvore. Então a gente pode dizer que em potência a árvore já está contida na semente. Beleza, pessoal? Então, ato e potência. Potência, a capacidade que algo tem de se atualizar, de se transformar. O bebê se atualizar para um adulto, mover-se, vir a ser, tornar-se, fluxo, movimento, errar. Ato é a coisa atualizada, é o estado atual da coisa. O ser enquanto acidente. Pessoal, o ser enquanto acidente é o seguinte. O acidente, na nomenclatura aristotélica, é aquilo que ocasionalmente pode acontecer com o ser, com a substância, mas não altera a sua essência. Então vamos lá, imagine que você está no carro, né? Você tem um carro a 200 por hora e acontece um acidente. Vamos pegar essa imagem, né? Eu creio que foi eu que criei isso. O carro está a 200 por hora, acontece um acidente, o carro gira, fica todo amassado. Pessoal, o carro todo amassado deixou de ser um carro, apesar do acidente? Mudou-se, né? Ali ele ficou todo amassado, mas ainda é um carro, não deixou de ser um carro, certo? Se eu chegar aqui amanhã na próxima aula aqui, careca, a mudança foi acidental, o ser Emanuel permanece, né? Se eu chegar sem um braço, que Deus o livre aqui, eu continuo sendo o que sou, apesar de ter mudado, certo? Acidentalmente, mudou-se algumas características, mas isso não altera a essência das coisas. Vamos lá para a teoria de matéria e forma. Pessoal, matéria é aquilo que é sensível, tá? E a forma é o que é inteligível. Então, veja bem, a forma como princípio fundamental determina e realiza a matéria. Então, aqui é basicamente que uma expressão do ato e potência que eu falei para vocês. A matéria é aquilo de que a coisa é feita, né? Ela em potência pode vir a ser uma série de coisas. Por exemplo, chegas num terreno e lá nesse terreno você vai encontrar madeira, cimento, você vai encontrar areia, brita, uma miríade de materiais para você construir uma casa. Mas este material disperso no terreno é uma casa? Não. Quando um construtor pega esse material e começa a dar forma a ele, aí a gente começa a ver ali uma casa, não é isso? Então a forma é o que dá identidade à coisa, é o que dá, é a essência da coisa. E é essa forma que a gente vai abstrair quando nós observamos isso. Você observa uma multiplicidade de casas, de formatos diferentes, mas existe algo de essencial ali que faz, né, aquela construção ser uma casa e não uma escola, não uma outra coisa. Nós conseguimos observar e por mais que sejam diferentes, múltiplas, uma casa é maior, outra é menor, ela é diferente, tem mais cômodo, outra não tem, há algo de essencial ali que nós abstraímos e diz, olha, isso é uma casa, isso aqui também é uma casa, isso aqui também é uma casa. Então essa abstração da forma é o inteligível, é a essência, é a substância. E os materiais, a matéria ela é sensível, é aquilo que a casa é feita, é aquilo que algo é feito. Vamos lá para a gente terminar, que é o fundamental, é a teoria das 4 causas. Para Aristóteles, tudo o ser é constituído por 4 causas. A primeira causa é a causa material, que é bem simples, é a matéria de que algo é feito. A segunda é a causa eficiente, é o ser que vai agir sobre a matéria. No caso da nossa casa, o construtor, o pedreiro, o engenheiro, ele é a causa eficiente, é o que vai dar forma àquela matéria bruta, indeterminada, certo? A partir do momento que ela adquire forma, nós temos a causa formal, que é o que dá identidade para a coisa, que constitui a essência de algo ser o que é. E a causa final é a finalidade, é o propósito de algo existir, tá? Para Aristóteles, tudo tem um propósito. Essa caneta tem um propósito, o meu abajur aqui tem um propósito, a minha corujinha tem um propósito, os livros têm um propósito, a casa tem um propósito, que é para a gente morar, tudo tem um propósito. Não à toa o Aristóteles tem a causa final como superior, né? Uma superioridade da causa final. Daí nós chamamos a filosofia aristotélica de filosofia teleológica. Telos em grego significa destino.
todas as coisas têm um destino, todas as coisas têm um propósito, todas as coisas têm uma finalidade. O ser humano tem uma finalidade, certo? As árvores têm uma finalidade, a casa tem uma finalidade, um carro tem uma finalidade. Tudo tem uma finalidade para Aristóteles. Então, a teoria das 4 causas. Causa material, aquilo que algo é feito, certo? A matéria. Causa eficiente, né? Aquele que age sobre a matéria, realizando um movimento de atualização dessa matéria, dando ela forma, uma identidade, uma essência. E a causa final, que é para aquilo que a coisa é feita, o seu telos, beleza? Para exemplificar, alguém aí já brincou de massinha de modelar? Você pega aquela massa de modelar, ela é uma matéria sem forma e indeterminada. Você é a causa eficiente, né? Você pega ali a matéria, causa material, você é a causa eficiente, age sobre aquela massinha de modelar e você começa a dar forma a ela, aí vem a causa formal, você consegue dar uma identidade, uma essência para aquela massa que até então era uniforme, era indeterminada. E aí quando você termina, você faz uma casinha de modelar, ali tem uma finalidade, não é isso? Uma casa tem uma finalidade para as pessoas morarem. Claro que aqui você fez a massinha modelar, é uma representação de uma casa mesmo, mas tem uma finalidade. Então, causa material, massinha de modelar. Causa eficiente, você modelando a massinha de modelar. Você é a causa eficiente, a causa do movimento. A causa formal é o formato, a identidade essencial que é inteligível, que é aquela abstração que a gente tira e grava no nosso intelecto, no nosso imaginário. E a causa final é o propósito para qual aquela coisa foi feita. Beleza? Tudo que existe para Aristóteles tem um telos, tem uma finalidade, tem um propósito. Meu relógio tem um propósito, essa camisa tem um propósito, nós temos um propósito. Beleza? Ok? Pessoal, para nós finalizarmos, para essa aula não ficar tão extensa, porque eu pensei que ia ser bem menor, aqui eu tentei resumir o mínimo, né? Meus alunos ali, a gente tira 2 horas para discutir minimamente a metafísica aristotélica. Aqui eu estou tentando fazer a síntese da síntese da síntese. Pessoal, a metafísica para Aristóteles busca a substância suprassensível. Busca o motor primeiro, busca o motor imóvel. O que é o motor imóvel, pessoal? Para Aristóteles, é o fundamento do conjunto da realidade. A substância primeira, o motor primeiro, é o princípio explicativo de todos os seres. Pessoal, o motor primeiro para Aristóteles é aquele motor que move todas as coisas, que criou todas as coisas, que deu start para todas as coisas, porque do ponto de vista da lógica aristotélica, não pode haver uma regressão infinita. Isso foi causado por isso, que 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 foi causado por isso, e infinitamente você vai ficar dizendo que uma coisa foi causada pela outra. Vai chegar um momento, segundo Aristóteles, que deve haver uma causa não causada. Um princípio originário de tudo. Um motor imóvel, ou seja, que não é movido por nada, mas que move todas as coisas. Que é perfeito, que é eterno, que é imutável, que é ato puro. Então lembra lá da teoria de ato e potência. Potência é a potencialidade ou a capacidade de algo se atualizar. Ato é a coisa no seu estado atual. E o motor primeiro para Aristóteles é ato puro. Isso significa dizer que ele não precisa se atualizar. Ele já é o que é. Ele é ato puro. Ele não precisa se atualizar porque ele é perfeito. Ele não precisa mover-se para nada. Ele não precisa se atualizar, se tornar, vir a ser. Ele não precisa porque ele é o que é. Ele é o princípio essencial explicativo de todas as coisas. É o que criou todas as coisas, mas não foi criado por nada. É o que move todas as coisas, mas não é movido por nada. Ele é perfeito. E o conceito, a ideia de perfeição é o ser pela qual não lhe falta nada. E se você pensou em Deus, para Tomás de Aquino, sim, Deus. Tomás de Aquino é neo-aristotélico, né? Ele bebeu na filosofia aristotélica e diz assim, porra, Aristóteles está falando de Deus aí, cara, perfeito, eterno, imutável, verdadeiro, indivisível, criou todas as coisas, mas não foi criado por nada. Só pode estar falando de Deus, né? Isso para o Tomás de Aquino. O Aristóteles chamou de motor primeiro, causa não causada, o princípio explicativo da realidade. Tá? É o princípio que fundamenta todo o resto. Beleza? Então a metafísica para Aristóteles busca o ser enquanto ser, o princípio primeiro, as causas de todas as coisas e a causa primeira de todas as coisas.
Beleza, pessoal? Ficou tranquilo? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários, tentei ser o mais didático possível, beleza? Mas, se tratando do ilustricíssimo Aristóteles, eu fiz o meu melhor aqui para vocês, ok? Coloca aqui nos comentários se você gostou da aula. Estamos de volta com as nossas aulas de filosofia, de história da filosofia, certo? Para o Enem e também para você que deseja aprender mais sobre filosofia. Já compartilha esse vídeo aí com seus amigos. E pessoal, pô, estão de sacanagem, né? Pô, eu gravo a aula aqui para vocês, edito a aula para vocês, sou amigo de vocês e vocês não curtem o vídeo? Curte o vídeo, pô! Curte o vídeo, compartilha o vídeo, reposta o vídeo, beleza? Tamo junto! Você é um curtidor desse vídeo em potência. Só que eu não quero que você seja apenas um curtidor desse vídeo em potência. Eu quero que você seja um curtidor desse vídeo em ato. Atualiza aí e curte esse vídeo. Beleza, pessoal? Abração. Tamo junto. Até o próximo vídeo.